Pessoal, hoje a gente vai estar vendo uma aula do curso Técnico em Transações Imobiliárias aqui da Rede CETEP. A disciplina é Economia e Mercado. Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou economista, mestre em administração. E o que a gente vai estar vendo hoje é o tópico Consumo e Poupança e o tópico Emprego no livro digital de vocês, que está dividido em 2 unidades. Então esses vão ser os temas que a gente vai estar trabalhando hoje. Dando seguimento então, pessoal, o que seria consumo? Consumo, de uma maneira geral, em linha geral, significa a utilização pela população das riquezas produzidas. Consumo é tudo aquilo que você consome. Consumo tem tudo a ver com gasto. Consumo tem tudo a ver com renda, não só a nossa renda, como a renda nacional. Consumo e poupança formam uma relação que dentro da macroeconomia a gente chama da equação de consumo e da equação de investimento, e ambos formam essa equação fundamental para a mensuração do produto nacional, assim como o produto interno bruto de qualquer economia. Então, o consumo total de um país, ele é formado pelo somatório do consumo das famílias, que podem ser parentes ou não, coletivos de agentes econômicos, consumos individuais e o consumo do governo. Então, o somatório desses consumos vai estar dando origem, vai estar formando aquilo que a gente chama do produto nacional. É um dos componentes do produto nacional. E como tudo, o consumo ele é influenciado por alguns fatores. Ele tem alguns determinantes. Quais seriam esses fatores? Quais seriam esses determinantes? Seria a renda nacional, o estoque de riqueza, patrimônio, taxa de juros, crédito disponível, a questão da expectativa. Então, tudo isso que eu acabei de falar é o que forma o consumo? Seriam os componentes do consumo? Não. Isso seriam os fatores que influenciam no consumo. Então, por exemplo, taxa de juros muito influencia o consumo. A taxa de juros geral de um mercado, por exemplo, que é o que a gente vai estar falando em assuntos em outras videoaulas, como por exemplo a taxa de juros de equilíbrio de uma economia, a taxa de juros média, seja ela do seu cheque especial, seja ela do seu cartão de crédito, da forma como você toma um empréstimo pessoal, ou que você busca crédito para financiamento imobiliário ou de outras atividades, quando essa taxa sobe ou quando essa taxa diminui, enfim, quando há uma oscilação dessa taxa de juros, o consumo é afetado. O nível de consumo numa economia, seja ela em escala regional, em escala nacional, ele é completamente afetado. Mas aí fica uma pergunta, um questionamento. O que mais influencia o consumo? Ou quais são os principais determinantes do consumo? Nesse caso, a gente chega numa expressão, que é o seguinte: fundamentalmente, o consumo é função de fatores objetivos e fatores subjetivos. E o que seriam esses fatores objetivos e subjetivos? Primeiramente, basicamente, o consumo é mais afetado por fatores objetivos. Os fatores subjetivos não afetam tanto o consumo. E dentro dos fatores objetivos, o fator objetivo principal que mais vai estar determinando o consumo é a renda. Ou seja, a gente pode dizer, então, em linhas gerais, que consumo é função de renda. A sua renda disponível vai determinar o seu consumo muito mais do que qualquer outra variável objetiva ou subjetiva. Porque, afinal de contas, sem renda, você não consome. E qualquer acréscimo ou diminuição na sua renda vai muito mais influir na sua decisão de consumir ou não. Em relação aos fatores subjetivos, estes são os que a gente chama de fatores psicológicos. Então, você não está num dia bom, você decide descontar em consumo esse dia seu não muito legal. Uma pessoa que você segue, ou enfim, uma pessoa que você admira, consome determinado produto, e isso te leva, te condiciona a de repente estar consumindo esse produto também.
Então, isso são os fatores psicológicos. Com o tempo, a gente pôde perceber o seguinte: os fatores psicológicos, se a gente for pegar ali desde o começo do século XX para hoje, já partindo aí para a segunda década do século XXI, eles estão influenciando mais o consumo do que antigamente. Mas ainda o consumo é função de renda. Passando então, pessoal, para o tópico da poupança. O que seria poupança? De cara, é uma aplicação financeira bem popular no Brasil. Eu acredito que esse tipo de aplicação é a que você vai estar vendo no seu dia a dia. Que o seu banco, seja ele privado, seja ele estatal, um banco comercial qualquer, ele vai ter disponível para você, vai estar disponibilizando essa aplicação financeira que é a poupança. A poupança é uma aplicação muito popular porque ela é regrada por lei. Hoje, por exemplo, com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, na casa dos 5%, que é uma taxa de juros bastante baixa, que é um momento bastante aí particular da economia brasileira, a poupança por lei é 70% desse valor da Selic, pago anualmente, o equivalente a um pagamento anual. Então a poupança de cara é esse tipo de aplicação, é a primeira ideia que a gente tem. Mas poupança também é o ato de poupar, é o ato não somente de guardar dinheiro, mas como, por exemplo, de estar poupando outro tipo de coisa, como, por exemplo, a poupança de capitais. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o conceito de poupança com investimento. Investimento, sempre lembrando, ele tem um sentido de aumento da capacidade produtiva. Então, se eu poupo dinheiro, esse dinheiro aumenta a minha capacidade de poupar? Se sim, ele pode ser visto como um investimento, por exemplo. A poupança também muito tem a ver com a questão da liquidez, que é o próximo tópico que a gente vai tratar em economia monetária. A poupança significa renúncia à liquidez. Toda vez que eu tomo uma decisão de estar poupando meu dinheiro ou meu capital, eu estou retirando dinheiro da economia, retirando moeda. Por isso que a gente, quando vai observar a relação entre consumo e poupança, a gente presta muita atenção na política monetária do momento. O consumo é um despejo de liquidez no mercado, é um aumento da circulação, que no fim das contas vai bater lá no planejamento estratégico das equipes dos fatores de produção, das equipes dos setores primários. A poupança tem essa função de retirar moeda da economia. E ao retirar moeda da economia, eu valorizo essa moeda, porque a minha oferta de moeda diminui. Então, só para a gente frisar, lembrando, poupança é diferente de investimento, ambos são remunerados por uma taxa de juros, mas sim, poupança pode ser um tipo de investimento. A taxa de juros, ela altera tanto o consumo quanto o nível de poupança, e poupança tem tudo a ver com liquidez, renúncia ou preferência liquidez, consumo no caso, preferência, poupança, renúncia. E ambos, essa relação entre consumo e poupança, tudo tem a ver com a política monetária e o controle inflacionário. Voltando então aqui, pessoal, na nossa aula de economia e mercados, nesses dois tópicos que a gente está fazendo, que é consumo, poupança e emprego, a gente chegou agora na temática do emprego. E a temática do emprego é muito fácil, pessoal. O emprego, ele também se encaixa em estruturas de mercado, assim como outras atividades na economia. Ou seja, você tem o encontro da oferta de emprego e da demanda por emprego. E o que forma isso? Isso forma o que a gente chama de mercado de trabalho. E assim como qualquer outro mercado, o mercado de trabalho está sujeito às mesmas regras e estruturas de qualquer outro mercado, que é a lei de mercado, a relação entre oferta e demanda. Então, um determinado nível de oferta de emprego e um determinado nível de demanda de emprego, ambos vão condicionar aí essa relação, o preço da minha oferta de trabalho, da minha mão de obra, do serviço que eu estou ofertando. Como toda economia é dividida em setores econômicos, o mercado de trabalho, os níveis de emprego, eles estão distribuídos ao longo de todos os setores. E essa parte aqui, ela é muito fácil. O que seria, por exemplo, dentro da economia, o chamado setor primário? O setor primário seria o setor ligado às atividades da agricultura,
do extrativismo, ou seja, o mercado de trabalho seria voltado para o campo. O setor secundário seria o setor de transformação de matéria-prima, o que a gente chama de setor industrial. Nesse caso, o mercado de trabalho seria para operários, mais voltado para os grandes centros urbanos. E o setor terciário é o setor responsável pela circulação, é o setor de intermediação e o setor de finalização de vendas. Seria o setor que no Brasil mais emprega, o setor de serviços, também muito presentes nas cidades, mas também super relevante no campo, que faz a ligação entre o setor primário, o setor secundário e a venda até o consumidor final. Ou seja, os níveis de emprego e as relações do mercado de trabalho estão distribuídas entre os setores econômicos. Então, pessoal, essa foi a aula sobre consumo, poupança e emprego da disciplina de Economia e Mercado do curso de Técnico em Transações Imobiliárias de vocês, aqui na Rede CETEPS. Para você revisar essa aula, você pode encontrar isso no seu livro digital entre as páginas 20 e 23. Eu espero que vocês tenham gostado. Até os nossos próximos vídeos.